Olá, salve, salve nação rubro-negra. Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. São Paulo barra 2 jogadores e vai com escalação inédita para enfrentar o Corinthians. Flamengo formaliza a proposta por lateral de time europeu. De La Cruz diz sim ao Flamengo e negociação esquenta. Nessa próxima janela, a diretoria do Flamengo vai começar um trabalho de reformulação do elenco. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo está pronto para encarar o Corinthians nesse domingo, o famoso hoje, às 16 horas no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli ele realizou o último treinamento no Ninho do Urubu e definiu o time titular para mais uma partida no Mengão. A equipe vai ter retornos do lateral Varela e do centroavante Pedro, que maravilha, que inclusive devem começar como titulares. 2 jogadores foram barrados e voltam à reserva, o lateral Wesley e o atacante Everton Cebolinha. O primeiro fez 8 partidas consecutivas como titular, mas agora dá lugar ao uruguaio Varela. Já o atacante também teve boa sequência, mas agora vai para o banco de reservas para a entrada do nosso querido Pedro. De acordo com o GE.com, um provável Flamengo pode ser Santos, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Arrascaeta e Gerson, Gabigol e Pedro. Provável escalação do Corinthians para hoje: Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Matheus Bidu ou Fábio Santos, Paulinho, Maicon, Matheus Araújo e Fausto Vera, Adson ou Wesley, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse time aí não é bobo, vamos abrir o olho. A arbitragem do jogo será de Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, auxiliado por Maurício Coelho da Silva e o cearense Nailton Júnior de Souza. Já o carioca Felipe da Silva Gonçalves será o 4º árbitro. O VAR, por sua vez, vai ser aí de responsabilidade do mineiro Igor Júnior Benevenuto. O elenco principal treinou na manhã de ontem e tem mais um treinamento programado para hoje, antes do jogo, para acertar detalhes. O Corinthians vem num péssimo momento nessa temporada, já que com o 3º técnico do ano não engrenou. O clube paulista se encontra numa profunda crise e uma vitória é mais do que necessária para eles hoje, mas não vai ter não. Já do lado do Flamengo, a evolução do time sob o comando do Sampaoli é nítida. E uma vitória vai ser muito importante para manter a confiança em alta e também somar pontos na briga pelas posições superiores do Brasileirão. O Flamengo tem 9 pontos e hoje ocupa o 11º lugar. O Corinthians tem 5 pontos e está na zona de rebaixamento em 17º lugar. Os resultados de ontem não foram bons para o Flamengo, mas vale ressaltar que se vencer o Corinthians hoje, o Mengão chega aos 12 pontos e sobe bastante na tabela, ficando no pelotão de cima da competição. Vale lembrar que o lateral Varela vai fazer a sua estreia hoje com o Sampaoli, já que não joga desde a derrota contra o Maringá lá no Paraná no dia 26 de abril. São 8 jogos sem entrar em campo. A partida vai ser transmitida pela TV Globo em todo o território nacional, em canal aberto, e pelo Premier Futebol Clube em canal por assinatura. Para esse jogo, todos os ingressos que foram colocados à venda foram vendidos, ou seja, a expectativa é de casa cheia, é de que tenhamos cerca de 65 mil pessoas presentes no Maracanã. Meus amigos e minhas amigas, opa, o Mengão está crescendo. Se o Flamengo jogar como jogou contra o Fluminense, que para mim foi a melhor partida, a melhor exibição do time na temporada, tem grandes chances de faturar um bom placar hoje aqui no Maracanã. Vamos combinar, né? O Corinthians está numa crise danada, está na zona de rebaixamento, mas a gente tem que respeitar, porque é um time grande, é um clássico e eles têm muito bons jogadores. E agora, sobre o comando aí do Vanderlei Luxemburgo, o tio Vanderlei, tende a melhorar, mas eu, sinceramente, espero que não seja logo hoje em cima da gente. Porque o Vanderlei, inclusive, é conselheiro do Flamengo, é flamenguista doente. Meu placar para hoje é 3-1 Flamengo. E você? Você arrisca um palpite?
Você gostou da provável escalação? Tem uma melhor? Coloca aí, coloca tudo aí, placar e escalação. Nessa próxima janela, a diretoria do Flamengo vai começar um trabalho de reformulação do elenco. Aleluia, até que enfim. A ideia principal é rejuvenescer o time e dar opções ao técnico Jorge Sampaoli. Isso aí tem dedo do Carequinha. Medalhões da equipe têm sua permanência colocada em xeque já a partir do meio desse ano. Vale lembrar que essa janela aí de transferências abre somente no dia 3 de julho. Mas o Flamengo, espertamente, já trabalha antes do mercado abrir. Nessa semana, o ponta-direita Luiz Araújo foi anunciado e jogadores como Nicolás de la Cruz, do River Plate, Pablo Roberto, do Remo e Daniel Munhoz foram ligados ao clube e são desejos da diretoria. O outro lado dessa reformulação passa pela saída dos jogadores mais experientes do elenco, como é o caso do Davi Luiz, do Vidal, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e do Rodrigo Caio, que não têm aí as suas permanências garantidas para a próxima temporada. Com salários elevados e queda de rendimento da maioria deles, é provável que boa parte dessa lista aí não tenha os seus contratos renovados. No caso do Davi Luiz, o seu contrato existe uma cláusula de renovação automática, mas nada impede um fim de ciclo, caso seja vista como bom para os dois lados. Pode sentar e conversar. No caso do Everton Ribeiro, há interesse aí sim da diretoria em renovação. E Bruno Henrique é muito bem quisto pelo Jorge Sampaoli. Felipe Luiz avalia a aposentadoria e mal jogou no ano de 2023 devido a sucessivas lesões. E aí, meu amigo, minha amiga, se você gosta do meu trabalho, gosta de mim e acha que eu mereço o seu reconhecimento, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Tem muita gente aqui que vê o nosso vídeo, gosta, mas ainda não é inscrito no canal. Pô, bora lá, me dá essa moral, aperta o botãozão vermelho aqui embaixo, aperte o sininho ali para você receber todos os vídeos quando eu postar e simples assim, valeu, tamo juntos! Agora vamos àquelas rapidinhas do Mister. Nesse sábado, o cria do Ninho Lázaro marcou o hat-trick na partida do Almeria contra o Mallorca. O Almeria, time do Lázaro, venceu a partida por 3-0 graças aos 3 gols do garoto do Ninho. Lembrando que o Lázaro foi vendido em setembro do ano passado para o clube espanhol por 7 milhões de euros, mas o Flamengo manteve 30% de uma futura venda do jogador e projeta ganhar uma boa quantia quando ele for vendido do Almeria. Nos últimos 3 jogos ele já soma 5 gols e um desses 5 gols foi contra o Real Madrid. Dali Lázaro, garoto é muito bom de bola, eu acho que foi vendido muito barato. E você? Coloca aí. No processo de renovação do elenco do Flamengo, um jogador pode vir a pendurar as chuteiras. Eu estou falando do lateral esquerdo Felipe Luiz, de 37 anos, que avalia a sua aposentadoria para o final de 2023. A ideia vem desde o início da temporada porque ele tem sido atrapalhado por constantes lesões. Sendo assim, o Felipe Luiz, no momento, é uma interrogação para 2024. A informação ela foi dada pelo portal ge.com. No total dessa temporada, o Felipe disputou apenas 5 jogos. Tem um salário na faixa de R$1 milhão por mês. Em apenas 2 jogos contra o Nova Iguaçu, pelo Carioca, e contra o Alcas do Equador, na Libertadores, ele jogou os 90 minutos. Felipe chegou ao Flamengo em 2019, naquele ano mágico do clube que a gente ganhou tudo. E é muito bem quisto por todos da Gávea, moral lá em cima. Todo mundo sabe que é desejo da diretoria do Flamengo tê-lo no Ninho em outra função, depois dessa sua aposentadoria. Ele nunca escondeu o desejo de se tornar técnico após a sua aposentadoria dos gramados. E, recentemente, ele concluiu o curso de licença B na CBF, onde recebeu o diploma e a carteirinha de treinador. Maravilha! É importante salientar, no entanto, que ele só vai poder comandar categorias de base de equipes do Brasil, pois é o que abrange essa formação feita pelo atleta do Flamengo. E dali, Felipe! Nesse domingo contra o Corinthians, se inicia uma longa sequência de jogos do Flamengo jogando no Maracanã. Serão 4 jogos seguidos em casa.
Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Grêmio serão os adversários na sequência de partidas que só terá o fim no mês de junho. No clássico contra o Vasco, apesar do jogo ser no Maracanã, o mando será Cruz Maltino e vai abrir aí 50% da carga para a torcida do Flamengo. O mesmo vai acontecer no retorno quando o Mengão for mandante. A única vez que o Flamengo vai precisar sair do Rio será na próxima quarta-feira contra o Nublense, lá no Chile, pela fase de grupos da Libertadores. O jogo de volta na Copa do Brasil é contra o Fluminense, com mando do Flamengo. E a partida contra o Racing, também pela Libertadores, terá o Flamengo como mandante. Muito bom, vamos faturar aí, meus amigos. Anteontem saiu uma notícia de que o Flamengo estava atrás do meia de la Cruz, que pertence ao River Plate da Argentina. O jogador de 25 anos e está lá no clube argentino desde 2017, tem contrato até o final de 2025. Segundo o portal Gol, a negociação começou na semana do 1-1 contra o Racing pela fase de grupos da Libertadores, que foi lá na Argentina. O primeiro contato foi de Diogo Lemos com os representantes do jogador e com a diretoria do próprio River Plate. Depois de 2 dias, chegou o Marcos Braz para ficar sabendo tudo da situação. O meio uruguaio agrada demais o técnico Sampaoli por ser versátil e atuar em todas as posições no meio de campo. A comissão e a diretoria enxergam o atleta como um possível substituto para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro. De la Cruz disse sim ao Flamengo porque quer seguir na América do Sul e o seu staff acredita que o Mengão é o clube ideal para essa troca, por continuar na vitrine e disputando títulos importantes. A parte mais difícil agora é convencer os dirigentes do River Plate a liberar o jogador, que tem o seu valor aí estimado pelo Transfer Market em 11 milhões de euros, 63 milhões de reais na cotação atual. E você está animado com a contratação do De la Cruz? Coloca aí! Flamengo formaliza a proposta por lateral direito de time europeu. O Mengão formalizou, afinal, uma proposta a Daniel Munhoz nos últimos dias. O lateral direito é um dos 5 nomes indicados pelo técnico Sampaoli para reforçar a equipe rubro-negra na sequência dessa temporada. O portal Torcedores.com apurou que Gonzalo Montiel, do Sevilha, é um sonho de consumo do treinador argentino. Mas essa negociação ela é considerada muito complexa devido aos altos valores envolvidos na operação e, diante disso, a diretoria do Flamengo decidiu investir mesmo em Daniel Munhoz. O Sampaoli ele vai ser a peça fundamental nessa operação, uma vez que ele tentou levar o jogador para o Olympique de Marseille na temporada de 21-22, mas o Genk da Bélgica dificultou as tratativas por achar baixa a oferta francesa. A proposta do Flamengo é baseada na compra de 70% dos direitos econômicos do jogador de forma parcelada, com prestações semestrais e com vencimento em dezembro de 2025. Os números ainda não estão alinhados e ainda não houve um retorno do Genk da Bélgica. Ainda segundo apurou a reportagem, o Daniel Munhoz já deu o de acordo dele para o início dessas negociações. O Flamengo ofereceu um salário fixo que vai poder ser aumentado através de bônus de produtividade e metas esportivas atingidas ao longo do contrato. Nos próximos dias, o staff do jogador colombiano terá reuniões com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel para falar sobre uma eventual transferência para o Flamengo. Revelado pelo Rio Negro Águilas da Colômbia, o Daniel Munhoz ele ganhou projeção quando atuou pelo Atlético Nacional. Lembrando que ele é um alvo antigo do Flamengo, porque o Jorge Jesus, em 2019, recomendou a sua contratação para o clube. No entanto, o clube colombiano acabou negociando o jogador com o Genk da Bélgica. Desde então, ele disputou 115 partidas, marcou 12 gols e deu 16 assistências. Além disso, conquistou a Taça da Bélgica na temporada 2020 e 2021. Aí eu te pergunto, você gostou do currículo do Daniel Munhoz? Você gostaria de vê-lo no Flamengo? Coloca aí!
Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar aquele abraço para o meu amigo Carlos Eduardo de Souza Barreto, lá de Alicante, na Espanha. Que beleza, internacional. Alô, Carlos Eduardo. Alô, flamenguistas de Alicante, na Espanha. Aquele abraço para vocês, meus queridos. Alô, João Cabeça. Alô, galera flamenguista de Boa Esperança, Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também para o meu amigo Delman Lima, lá de Macapá. Alô, Delman. Alô, flamenguistas de Macapá. Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também para o meu amigo Raimundo Moraes, lá de Porto Rico do Maranhão. Maravilha! Alô, Raimundo Moraes. Alô, flamenguistas de Porto Rico do Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também para o meu amigo Nélio Novaes, gente finíssima, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Alô, Nélio Novaes. Alô, flamenguistas de Juiz de Fora. Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou também mandar para o meu amigo Romildo Silva, também lá de Juiz de Fora. Alô, Romildo Silva. Alô, flamenguistas de Juiz de Fora. Aquele abração para vocês, meus queridos. E por fim, para minha amiga Ana Luísa Bandeira e para o meu amigo Mano Arnold e também para o meu amigo Alberto Moreira de Souza. Todos eles lá de Manaus. Alô, Ana Luísa. Alô, Mano Arnoldo. Alô, Alberto Moreira. Alô, flamenguistas de Manaus. Aquele abração para vocês, meus queridos. Estamos juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar, de se inscrever, de apertar o sininho e compartilhar o programa com seus amigos e parentes flamenguistas. Porque isso aí com certeza vai me ajudar demais a crescer no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado. Pra cima deles hoje, Mengão, 3-1.